O Portal de Compras Públicas e o Instituto Escola Protege Brasil apresentam para você um tema bastante interessante. Qual é a qualificação, o que é necessário para ser pregoeiro na administração pública? O primeiro ponto que você deve considerar é que a lei não estabelece qual é o conhecimento necessário. A lei não define isso, embora a segunda edição da medida provisória tenha exigido que o pregoeiro seja previamente qualificado para desempenhar a função. Essa foi uma sugestão que eu, professor Jacobi Fernandes, apresentei na segunda edição da medida provisória e foi acolhido pelo governo. Mas, infelizmente, ao converter a medida provisória em lei, esse dispositivo foi esquecido. Consta, no entanto, nos decretos que regulamentam a Lei 10.520 de 2002, que é a Lei Nacional do Pregão. Então, por força dos decretos, é exigido que o pregoeiro seja previamente qualificado, ou que seja qualificado. Às vezes ele já é qualificado, não necessitando de novo treinamento. Para a maior parte dos gestores, esse argumento funciona bem. Na prática, no entanto, a legislação e a jurisprudência mudam muito. A cada 30, 60 dias tem um acórdão novo que vai interferir diretamente no seu trabalho. Por isso, a reciclagem é um fator fundamental para o pregoeiro. Eu relacionei para você, e vou ler na sequência, quais são os conhecimentos básicos que considero necessário para o desempenho da função. Eu queria que você não se desanimasse ao final da leitura, porque é muita informação de uma vez só. Por isso esse vídeo vai ficar disponível para você sempre lembrar esses aspectos importantes da sua função. Os requisitos não foram definidos em lei. Os decretos que regulamentam a lei, tanto no pregão eletrônico como na forma presencial, no entanto, exigem prévia qualificação. Sugere-se que essa qualificação seja contratada junto a instituições com boa reputação ético-profissional. Na impossibilidade, a qualificação pode ser realizada pelo próprio órgão. A função de pregoeiro exige: primeiro ponto, conhecimento da Lei Federal do Pregão e do respectivo decreto que regulamenta essa modalidade na União, ou Estado, ou Distrito Federal, ou município onde você trabalha. Segundo, conhecimento da Lei 8666 de 1993, porque é aplicada subsidiariamente, por força do artigo 9º da Lei do Pregão. Terceiro, conhecimento da Lei Federal de Processo Administrativo Geral, Lei 9784 de 1999, porque, segundo jurisprudência, também é aplicada subsidiariamente. Quarto, conhecimento da Lei de Conflito de Interesses, Lei 12.813, de 16 de maio de 2013, porque também é aplicada subsidiariamente. Conhecimento da Lei de Improbidade, Lei 8429, de 1992, artigos 10 e 11, porque também é aplicada subsidiariamente. Conhecimento de alguns artigos do Código Penal Brasileiro que tipificam crimes que podem ocorrer no processo administrativo de licitação, porque os crimes previstos na Lei Geral de Licitação não se aplicam ao pregão. Sétimo, conhecimento da jurisprudência relevante ou acesso a livros e consultores disponíveis para tirar dúvidas. Lembre-se, existem dois tipos de conhecimento: o que você sabe e o que você sabe onde procurar. Note que o pregoeiro deve conhecer as normas que regem o processo, direitos e deveres das partes dos processos e que regem os recursos das decisões. Há equívoco de se exigir o conhecimento relativo ao objeto licitado, como conhecimento de TI, de medicamentos, de instrumentos musicais. O conhecimento técnico do objeto licitado deve competir ao órgão requisitante e formulador do termo de referência. Para ter certeza da conformidade da proposta com os requisitos do edital, o pregoeiro pode pedir audiência ou manifestação do órgão requisitante, que deve emitir laudo, aceito o produto. O laudo com os seguintes dizeres, aceita o produto. Esse laudo transfere a responsabilidade do pregoeiro para o órgão requisitante e deve, portanto, ser assinado com identificação de norma, cargo e matrícula do servidor responsável. Portanto, o que o pregoeiro deve conhecer é o rito processual e as normas que subsidiariamente se aplicam a esse rito processual. A decisão sobre aceitação ou não do produto cabe ao órgão requisitante. E eu sugiro ao pregoeiro que, nesse ponto, lave as mãos, encaminhe ao órgão requisitante a relação das propostas e ela vai definir a qualificação técnica e a compatibilidade com o edital. Agora, o pregoeiro deve ficar atento,
porque às vezes o órgão requisitante prefere um produto, mas a regra de julgamento não leva àquele produto. Eu cito como exemplo uma licitação ocorrida num tribunal de justiça. Foi pedido o eletrocardiógrafo e, no meio do caminho, apareceu uma proposta que havia, naquela época, inovadora, com a conexão em rede, ou seja, podia-se fazer a medição do coração e imediatamente transferir pela internet para algum outro local para uma outra avaliação. E os médicos ficaram encantados com esse recurso que era inovador nesse produto e queriam aquele produto. Mas a regra do edital não chegava a esse produto. Apenas era o cardiógrafo de menor preço. E, portanto, a comissão de licitação teria que adjudicar objetos segundo as regras do edital. Diante da resistência do órgão requisitante que passou a querer esse novo produto, o caminho foi o quê? Revogar a licitação para licitar um produto diferente. Não pode-se exercer pressão sobre o pregoeiro para que ele adjudique diferentemente das regras que estão na convocação. Talvez você tenha ficado triste com este vídeo. Foram muitas normas que você deve conhecer para ser um bom pregoeiro. Não fique triste não, relativize o seu entendimento. O Brasil tem, desde a Constituição de 1988, editado mais de 5 milhões de normas. A gente está pedindo que você conheça só umas 10, isso é fácil. E procure se reciclar todos os anos. Se você não conseguir uma instituição idônea para fazer essa reciclagem, você pode fazer essa reciclagem dentro do órgão público onde trabalha. Crie um grupo de trabalho para estudar e reestudar a jurisprudência. Defina com seu chefe, por exemplo, a participação do ordenador de despesas, do órgão jurídico, do pregoeiro, comissão de licitação, equipe de apoio e forme um grupo de estudo para se reunir uma vez a cada 2, 3 meses e apresentar esse grupo, discutir as novas normas e a nova jurisprudência. Lembre-se que no Brasil, por uma distorção do sistema, hoje encontram-se pregoeiros punidos por violar jurisprudência. E nós temos que trabalhar sempre contendo essa ideia. No Estado democrático de direito, nós só estamos obrigados a cumprir a lei. Até o nosso próximo encontro.